Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje aqui no nosso canal vamos pintar um tema sobre a Páscoa. Fiz aqui um desenho, preparei aqui ó, abaixo da cesta alguns ovinhos, vamos pintar ele de maneira toda especial, com uma cesta, coelho e laço e algumas margaridas. Tudo feito no passo a passo para vocês aprenderem a aproveitar o risco e pintar juntinho comigo, tá? Aqui eu já adiantei um pouco o risco, fiz toda a parte do fundo, vou deixar na descrição do vídeo todas as cores que eu usei para fazer o fundo. E vamos começar aqui agora pelo lacinho, tá bom? O abraço aqui do canal hoje vai para Raquel Guzmão, para Iraci Scouser e para a Sueli Aparecida Gregório. Então, a vocês três, a todos vocês que sempre me acompanham aqui no canal, um grande abraço, tá? Lembrando, gente, que o risco desse trabalho está no início do vídeo. Basta pausar para copiar o risco, tá bom? E também vocês vão encontrar lá nos destaques do meu Instagram, em riscos grátis, tá? Eu deixo o link do meu Instagram na descrição do vídeo. Na descrição do vídeo você também encontra o link para o meu curso online. Para quem quer fazer trabalhos mais elaborados, saber outras técnicas mais avançadas de pintura em tecido, eu convido vocês a virem pintar nesse curso online juntinho comigo, tá? Então, vamos lá? Bom, então começando aqui no laço, quero fazer uma coisa bem caprichada, bem bacana. Nós vamos fazer ele por fase. Eu vou passar uma mão de tinta, vou deixar secar, depois eu venho com mais fazendo uns detalhes. Espero secar e daí finalizo dando luz, porque é fita de cetim, tá? Então, nessa primeira parte, eu vou preencher todo o laço com rosa candy, tá? Apenas fazer o preenchimento, nada mais que isso, tá? Todo ele. Então, venho, ó, com rosa candy, venho aqui, ó. Levo a tinta, ó, em cima do risco, já fazendo o contorno, tá? Venho aqui, ó, faço a ponta do meu laço bem certinho. E venho aqui, ó, apenas preenchendo mesmo. Como eu disse, olha, por todo ele, tá? Essa parte aqui é a mais fácil. Ó, só respeitando o meu risco, tô usando o pincel aqui, o número 8 da 421 e vou preenchendo todo esse laço, ó. Preenchi todo o laço com rosa candy, ó, sem segredo, sem mistério. Agora eu venho com o pincel número 6, um pouquinho do rosa ardósia, do azul ardósia, desculpa, e vou fazer sombra em alguns lugares, olha só. Aqui, ó, passo um pouquinho do azul ardósia, misturo bem, porque é pra fazer sombra mesmo. Essa parte aqui, ó, é a parte de dentro do meu laço, ó. Então, eu vou vir com azul ardósia e vou passar um pouquinho aqui, ó. E vou deixar, ó, essa parte aqui um pouquinho mais escura, tá? Ó, dessa maneira. Aqui, ó, eu venho também, aqui, ó, o laço faz um desenho, ó, aqui ele faz uma dobrinha e venho aqui, ó, pra dar uma escurecida, ó. Mas eu espalho bem a tinta, tá, gente? Aqui, ó, a beiradinha dele dobra, então essa parte aqui é o lado avesso da fita, então, ó, vou deixar ela um pouquinho mais escura também, começando, ó, daqui, tá? Ó. E vou unir essa tinta espalhando bem. Aqui mais um pouquinho, e espalho bem, ó. Venho aqui, ó, aqui também essa fita vai fazer uma dobrinha, passo um pouquinho e espalho. Aqui, ó, é a parte de baixo da fita, que vai lá por trás, ó, da cesta, lá por trás do coelhinho, tá? Mas eu preciso desenhar. Aqui, ó, é onde que ele se segura aqui na alça da cesta. Aqui, ó, é onde que faz o nozinho. Então, eu venho, ó, com bastante cuidado, faço uma dobrinha aqui no meio e desenho, ó. Aqui, ó, lá por trás do coelho. E venho aqui, ó, sujeirinha, ó, porque tá lá por trás, então vai ficar um pouquinho mais escuro, tá? Venho aqui, ó, jogo um pouquinho de tinta do azul ardósia e já esfumo, ó, é só pra dar um pouquinho de cor, tá? Aqui, ó, na beiradinha dessa dobrinha também, e aqui, ó, mas eu deixo, ó, o contorninho feito aqui, ó, com rosa candy, tá? Eu passo esse azul ardósia, mas passo um pouquinho longe do meu risco, tá? Ó, reforcei aqui um pouquinho mais e pronto, gente. Agora eu vou esperar esse laço secar
para daí depois eu voltar a trabalhar nele, tá? Enquanto isso, eu vou fazendo as margaridas, tá? E para essas margaridas, gente, vou usar as seguintes cores: cinza lunar, verde glacial, amarelo cádmio, cerâmica, amarelo canário, o branco e um pouquinho do rústico. Então, vamos lá? Olha só, já pintei aqui algumas margaridas, mas deixei aqui, ó, duas pra gente pintar juntinhos, no passo a passo, tá? Então, no meu pratinho, eu coloco uma gotinha de aquarela silk. Quem não tem hábito de usar aquarela silk, pode estar usando água filtrada com um pouquinho de clareador, tá bom? Deixo lá no pratinho, pego o cinza lunar com o verde glacial, pego os dois juntos, umedeço o meu pincel, perdão, no aquarela silk, venho aqui, ó, e contorno o miolinho da minha margarida, tá? Olha só. Mais um pouquinho do verde glacial para deixar esse cinza um pouquinho mais suave. Posso vir aqui, ó, na próxima margarida e já fazer o contorninho desse miolo também, ó. Como aqui eu fiz o fundo já um pouquinho mais escuro, olha só, já vai ficar mais suave, tá? Então, não vai precisar eu passar mais o verde glacial, tá? Limpo o meu pincel. Eu tô usando o pincel número 8 da 421. O meu já é gasto, ó. Então, as cerdas dele é um pouco pequenas, tá? Pego o branco, gente, no cantinho do meu pincel, ó. De cantinho, estão vendo? Venho aqui, ó, e vou fazendo as pétalas, ó. Volto lá pra ficar, ó, pra não ficar pontudinha. E vou fazendo, ó, as pétalas e puxando com bastante cuidado, ó, aqui pro miolinho, tá? Eu vejo bem certinho a posição que eu quero fazer as pétalazinhas aqui da margarida e vou puxando. Olha só. Aqui, ó, eu já dou uma leve voltinha, ó, nessa pétala. Respeito aqui, ó. Notem, ó, que eu vou deixando elas o mais próximo possível uma da outra, tá? Venho aqui, aqui, ó, e aqui, ó. Limpo o pincel de um lado, porque vai caber mais um risquinho, porque a pétala, ó, tá lá por trás do laço, tá? Já venho nessa daqui, ó, pra fazer a mesma coisa. Essa daqui, ó, essas pétalas aqui de baixo são menores, um pouco menor, porque elas estão arcadas aqui pra baixo. E essas daqui, ó, são um pouco maior, porque elas estão lá pra cima, elas aparecem bem de frente, tá? Então, aqui, ó, eu puxo, ó. Eu aproveito, ó, que essa primeira mão de tinta que eu passei com o verde glacial e o cinza lunar tá um pouco úmido e puxo, ó, pra parte de baixo aqui, ó, quando ela encontra o miolinho, não ficar branco, dá uma leve misturadinha com a primeira cor que eu passei, tá? Aqui, ó, já vou arcando um pouco as pétalazinhas, venho aqui, ó, e aqui, ó, já vou fazendo, ó, o detalhezinho das pétalas levemente dobradas, ó. Essa daqui, já mudo, ó, pro lado contrário. Venho aqui, ó. E olha que detalhe bacana que já vai ficando, ó. Bem próximo, ó, uma da outra. Aqui, ó, por baixo do focinho, aqui do coelhinho, eu cuido, mas faço pétalas também, tá? Deixo esse pincel, pego o pincel número 2, um pouquinho do verde glacial, uma pinceladinha do cinza novamente. Agora eu vou trabalhar com eles levemente diluído, tá? E vou clarear um pouco esse cinza lunar, tá? Com o verde glacial. Refaço aqui, ó, essa parte, ó, do miolinho, de sombrear aqui, ó, perto do miolinho. Puxo, ó, com esse pincel de ladinho, alguns risquinhos na pétala em cada pétala aqui da margarida, ó. Vou fazendo, ó, com a tinta bem diluída, que daí já facilita pra mim aqui, ó, na hora de trabalhar, tá? Venho aqui, ó, e vou fazer a mesma coisa. Pra dar, gente, um tom, um cinza bem clarinho, tá? Ó, aqui nas pétalas, ó, trabalhar melhor, misturar bem aqui, ó. Tá, deixa eu só ajeitar aqui essa daqui que ficou faltando, ó, separo já uma pétala da outra. Agora, ó, com o mesmo pincel número 2, venho com o amarelo cádmio e vou fazer, ó, o miolinho. Aqui, gente, já é interessante, em vez de eu ir passando a tinta e esfregando, eu já vou fazendo, ó, com pinceladinhos, como se fosse batidinhos, ó. Venho aqui nessa, vou fazer a mesma coisa. Aqui, ó, eu já vou respeitando um pouquinho o jeito das pétalas, tá? Saindo aqui, ó, do miolinho. E esse miolinho aqui, ó, por ela estar de frente, vai ficar um pouquinho maior. Tá, passei o amarelo cádmio, eu venho com cerâmica. Mesmo pincel, pego ele com um pouquinho do aquarela silk, venho aqui por baixo, ó, com batidinhos, um pouquinho mais, e vou passando, ó. Já entro um pouquinho em cima das pétalazinhas, ó. Mais um pouquinho.
Ó, deixo o miolinho dela bem amarelinho. Venho aqui e vou fazer, gente, a mesma coisa, ó. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Tá, passei o cerâmica. Agora eu venho, ó, com um pouquinho do rústico. Pode ser o rústico ou sépia ou o terra queimada, tá? Aqui eu quis usar o rústico, ó. Venho fazendo, ó, esse lado aqui um pouquinho mais escuro, ó. Escurecendo um pouquinho mais, sempre com batidinhos, porque daí já fica aquela intenção de sementinhas aqui na margarida, tá, ó. E espalho bem, faço a junção bem certinha e faço alguns aqui por cima, ó, só pra contornar, tá? Mais um pouquinho de tinta, venho aqui na de baixo e vou fazer a mesma coisa, olha só. Mais um pouquinho. São detalhezinhos, ó, talvez seja até um pouco demorado de fazer, com tantos detalhezinhos, cuidando bastante aqui dessas pinceladinhas, mas o resultado, gente, fica muito bonito na hora do trabalho finalizado, tá? Ó. E esses detalhes, né, ó, fazer com todo carinho essas batidinhas, ó, que deixa o trabalho mais realista, tá? Olha só, escureci, limpo o meu pincel e venho com o amarelo canário, tá? Mesmo pincel, número 2. Venho aqui, ó, e vou dar batidinhos, ó. E aqui eu vou aliviando o peso da minha mão para já ir ficando mais amarelo cádio. Venho aqui, ó, com batidinhos e alivio o peso da mão, aqui onde que fica mais escuro, para ficar mais, os tons mais escuros que eu usei, tá? Ó. Aqui mais um pontinho e pronto. Agora, vem com o pincel zero, vou usar o branco. Tinta bem na pontinha do meu pincel, coloco alguns pontinhos aqui, ó, nesse miolinho de branco. Bem pouquinho, tá? Só alguns pontinhos. Tá, pego uma pincelada boa desse branco, coloco lá no meu pratinho, pego um pouquinho, uma pincelada com zero mesmo, do Aquarela Silk, e vou trabalhar aqui, ó, novamente essas pétalas, ó, com branco mais diluído, vou desenhar bem e refazer aqui, ó. Trazendo, gente, a parte branca mais perto aqui, ó, possível do meu miolo, ó, deixo com alguns risquinhos, tá? Esse branco, por isso que eu tô trabalhando com ele aqui, ó, um pouquinho diluído, pra mim conseguir fazer esses detalhezinhos, ó. Olha só, sobreponho uma pétala em cima da outra, faço, ó, alguns detalhezinhos. Aqui, ó, onde ela tá meio dobrada, como eu falei, eu puxo um pouquinho daqui pra baixo, ó. Venho aqui e puxo, ó. Aqui, ó. E já vai ficando, ó, bem bacana. Aqui vou fazer a mesma coisa. E dando essa segunda mão aqui, ó, com branco, olha como que as pétalas já vão ficando bem visíveis, tá? E aqui, ó, também, ó. Tá, pego uma isca do rústico, pego esse rústico com um pouquinho do Aquarela Silk, só pra mim puxar aqui, ó, entre uma pétala e outra, ó, a divisão, tá? Das pétalas, ó. Não preciso puxar em todas, tá? Só em alguns lugares, ó, pra fazer uma leve separação entre uma pétala e outra. Limpo o meu pincel, vou fazer a mesma coisa na margarida que está aqui por cima, ó. Venho com o branco levemente diluído no Aquarela Silk. E venho aqui, ó. Dando uma segunda mão, agora com o pincel zero. Eu tô usando o pincel zero aqui, gente, porque as minhas margaridas desse trabalho aqui, elas não são muito grandes, tá? Então, eu tenho que trabalhar com o pincel pequeno aqui mesmo, tá? Ó. Venho aqui e aqui, ó. Dessa maneira, como eu disse, ó, eu já vou sobrepondo uma pétala aqui, ó. Faço algumas pétalazinhas que estão lá por trás, só o comecinho. Algumas pétalazinhas que estão lá por trás do laço, só ajeitando aqui, ó, o final dessa pétala. E aqui, ó, também, ó. Essa daqui, ó, tem uma pétala que pega por cima do miolinho. Então, eu venho com o branco, com esse pincel mesmo, e vou puxar ela, ó, aqui, ó. Ó, mais um pouquinho. Ela vem até aqui. Aqui também, ó, vou puxar mais uma pétalazinha pequena, ó. E venho aqui, ó, e puxo outra, ó, dessa maneira. Aqui do ladinho, só vou reforçar, ó, o branco aqui dessa pétala, ó, tá? Ó. E pronto, ó.
Novamente, com o rústico, vou passando um pouquinho entre uma pétalazinha e outra, ó, bem pouquinho. Pego com um pouquinho do Aquarela Silk, tá? Pra deixar essa tinta bem fácil de trabalhar. Aqui também, aqui, ó, contorno, ó, essa pétalazinha que eu coloquei e aqui, ó, e pronto. Tá feito as nossas margaridas, tá? Eu venho pro laço, gente. Eu pego o pincel número 8, pego um restinho de branco que ficou lá, já venho aqui, ó, passo um pouquinho, o branco levemente diluído, pra mim ter um pouquinho, já começar com volume aqui nesse laço, tá? Aqui, ó, onde que eu fiz as dobrinhas também, só sujeirinha, tá? E venho aqui, ó, um pouquinho também. Notem que meu branco tá diluído, ó. Então, ele não vai aparecer muito, tá? É só uma claridade. Venho aqui, ó, um pouquinho também. Aqui e aqui, ó, na ponta, ó. Olha só. Tá, agora eu venho com a cor magenta e violeta pra mim fazer alguns detalhes nesse laço, tá? Eu vou colocar 2 gotinhas de Aquarela Silk no meu pratinho e vou pegar uma pinceladinha de cada cor e colocar em cada gotinha. Porque eu vou trabalhar com essa tinta, gente, bem diluída, tá? Porque é pra ficar bem suave no laço, tá? Ficar uma cor bem suave. Pega um pouquinho de magenta, dou uma diluída. Venho com o pincel número 6 da 421 e vou fazendo como se fosse um xadrezinho nesse laço, tá? Então, ó, começo com a cor mais escura, vou fazendo, ó, isso daqui. Vou começar aqui, ó, e vou levar lá pra cima, ó. Vou e volto pra ficar, ó, bem certinho. Dou um espacinho, vou novamente. Venho aqui, ó. E aqui, olha só, como o laço faz essa dobrinha aqui, ó, eu já vou respeitando essa dobrinha, tá? Venho aqui, ó, e vou lá pra cima. Tinta bem diluída, tá? Pra ficar bem fácil, ó. Aqui, ó, na dobrinha, eu vou fazer, ó, essa listrinha, né? Ao contrário, ó, não vou pegar junto, tá? Porque dobrou. Aqui, ó, vou fazer a mesma coisa, olha só, na dobrinha. E aqui, ó, lá por dentro, ó. Aqui, ó, no pedacinho de fita que tá lá por trás, ó. E aqui, ó. Fiz, ó, com violeta. Agora eu venho, limpo o meu pincel, eu venho com a cor magenta, tá? Tinta bem diluída, da mesma maneira. Vou fazer, gente, agora ao contrário. Um risco daqui, ó, até aqui, tá? Então, venho daqui, ó. Sempre da mesma largura do pincel. Posso estar fazendo com o pincel número 6 ou número 4, tá? Não mais que isso, ó. Mais um aqui, deixando, cuidando sempre pra ficar a mesma distância, tá? Ó. Vou passar, ó, um pouquinho aqui na beirada, ó. E aqui, ó, dentro dessa dobrinha, ele vem aqui, ó. Aqui, a mesma coisa. Olha só, respeitando o movimento, a volta aqui, ó, que o laço faz, ele vai pegar aqui, ó. E vai ter essa volta, tá? Venho aqui. E aqui, ó, ele vai vir aqui. Venho aqui na fita e vou fazer, ó, a mesma coisa, ó. Aqui, ó, magenta. E mais uma, ó. Aqui, ó, nesse nozinho, vou fazer a mesma coisa, tá? Primeiro venho com o violeta. E vou passar, ó, uma listra, ó, de magenta, tá? E pronto. Agora, gente, vou esperar secar pra depois, novamente, eu vim trabalhando com esse laço, tá? Deu uma secada, eu venho com o branco, pego uma pincelada de branco, um pouquinho do Aquarela Silk pra deixar esse branco
mais líquido, um pouquinho transparente também, assim como a tinta. Pincel 0, venho com uma pincelada e vou passando, ó, entre cada listrinho. E vou fazer isso em todas, ó. Respeitando as dobrinhas, tá? Mas em todas, olha só. Aqui, ó. Já respeito bem certinho, ó, a dobrinha. Aqui desse laço, ó. E aqui também, ó. Venho aqui do outro lado e vou fazer, ó, a mesma coisa. Aqui, ó. E uma aqui. Aqui. Esse aqui saiu um pouquinho grosso, tá, gente? Ó, tem que ser bem fininho. Todos da mesma largura, tá? Ó. E aqui. Aqui, aqui, ó. Aqui, ó. Notem, caprichem pra não esquecer de fazer esse detalhezinho em nenhum lugar, tá? Onde ficar muito apagadinho, vocês voltam com um pouquinho mais de tinta no pincel, refaça, tá? Porque ele tem que aparecer. É um detalhezinho que não pode faltar pra ficar bem bacana o nosso trabalho. Aqui no lacinho, ó, vou fazer a mesma coisa, uma aqui e aqui, ó, tá? Agora eu deixo secar novamente. Enquanto seca ali bem o laço pra gente finalizar, eu já venho aqui pra cesta. E essa cesta eu vou fazer de maneira toda diferente. Aqui no canal já tem outros vídeos eu ensinando a pintar cesta, mas essa daqui vamos fazer uma dessa listrinha aqui, ó, de cada cor, tá? E vai ficar muito linda. Eu vou usar as seguintes cores: areia, camurça, chocolate e o jatobá. Então vamos lá? Tá, olha só, aqui ó, já adiantei um pouquinho da cesta, mas vou explicar aqui no passo a passo pra vocês como fazer essa cesta toda cheia de detalhe, tá? No meu pratinho, eu coloco umas gotinhas de aquarela silk e o jatobá, tá? Vou trabalhar com essa tinta. Gente, agora, essa época, eu costumo trabalhar um pouquinho com a tinta diluída, porque tá muito quente. E como eu gosto que a tinta penetre bem no tecido, então eu trabalho com ela no verão um pouquinho diluída, tá? Vocês sempre ouvem nos meus vídeos falar do Aquarela Silk, mas agora no verão eu uso um pouquinho mais com frequência, tá? Ó, deixa eu explicar pra vocês. Aqui, ó, a cesta é bem separada, é só fazer o desenho bem certinho e cuidar pra não se perder que vai dar tudo certo, tá? Então aqui, ó, cada fita dessa daqui vai ser de uma cor, tá? Agora eu tô trabalhando com camurça. O camurça vai ser as maiores, ó. Então aqui tem uma, aí eu venho aqui, ó, e já vou fazer, ó, essa parte aqui de baixo, ó. Respeitando aqui o meu risco, cuidando um pouquinho aqui, ó, na pétala da margarida, ó. E fecho aqui, ó. Esse espacinho, ó, aqui e aqui vai ser mais escuro, tá? Então, eu venho aqui, ó, e já vou fazer mais uma, ó. O bom dessa cesta é que ela pode ser, ó, levada essas fitas todas de uma vez, ó. Primeiro eu vou pintar todas essas de claro, ó. Pulei um pedacinho que tá riscado bem certinho e venho aqui, ó. Ó, aqui, ó, já tenho outra, tá? Então, venho, ó, e tampo. Aqui, ó, mais uma, ó. E vou fazendo isso, ó, tampando todas as fitas que estão na lateral, ó. Terminei essa daqui, pulo aqui um pedacinho. Lá por trás, ó, da casca aqui do ovo, ó. Aqui, mais uma. E aqui, ó. Aqui, gente, ó, o ovo já pega aqui por cima, tá? Então, ó, paro aqui e venho aqui, ó. E agora, ó, vou preencher todas, ó. Aqui, ó, mais um espacinho. Olha só, mesmo a gente tomando muito cuidado, ó, eu acabei de tampar uma parte aqui, ó, que é escura. Então, aqui eu venho com lápis 6B e risco aqui, ó. Eu tinha esquecido de riscar, fiz só um risco, ó. Viu, ó? Também tampei todas as partes, ó. Venho aqui. Aqui, ó, vai pegar inteira. Essa daqui é super importante riscar bem direitinho,
tá? Aí não vai acontecer isso que aconteceu aqui comigo. Ó, tampei. Venho aqui, ó, com cuidado aqui na pétala da margarida. Caso passe um pouquinho na pétala ali da margarida, depois pode arrumar com o pincel zero e branco, tá? Ó. E pronto, ó. Tampei todas. Aqui ainda tem um pedacinho, ó, que eu faço ainda com camurça. E aqui eu vou entrar um pouquinho na margarida, não vai ter como. E aqui, ó. Pronto. Tampei todas as fitinhas que estão nas laterais. Agora eu venho, ó, com chocolate e vou fazer, ó, aquelas que estão ao contrário, tá? Risquei direitinho, presto bastante atenção e venho, ó, fazendo. Meu chocolate tá bem molinho, então, ó, eu nem preciso pegar ele com aquarela silk, tá, ó? Mais um pouquinho. Às vezes eu coloco lá no meu pratinho a minha tinta só pra ajeitar mesmo a tinta no meu pincel, tá? Venho aqui, ó, e já preencho. E vou preencher, ó, todos os quadradinhos que vão pra cima, ó. Tô usando o pincel número 6 da 421. Mais um pouquinho, já quase chegando aqui no final. E aqui, ó, onde eu tinha tampado, vou fazer agora com a cor certa, ó, que é o chocolate. Aqui também, limpo o meu pincel, que aqui eu quero trabalhar, ó, entrando aqui, ó, na pétala da margarida, ó. Então, preciso de bastante cuidado. Tinta bem limpinha no pincel. E aqui também, ó, vou escurecer um pouquinho, ó, porque essa parte vem aqui. Tá, feito isso, deixa eu só ajeitar aqui no cantinho, ó, que aqui vai ser jatobá. Tá, pego uma pincelada do jacarandá, uma isca, bem pouquinho do preto, só para deixar esse jacarandá um pouquinho mais escuro. Aqui vocês podem estar usando também, já direto, o rústico, se quiserem, tá? Também vai ficar mais escuro e vai dar certo, tá? Tá, venho com o pincel número 2, pego a tinta bem na pontinha do meu pincel e agora, ó, vou passar uma linha para separar, ó, bem certinha, tá? Ó, vou separando. Isso aqui, gente, eu vou fazer até com pincel zero, tá? Pra dar bem certinho. Ó, venho com pincel zero e vou separando, olha só. Aqui, ó. Aqui. Vou dividir, tá? Fazer o contorno entre todas as carreirinhas aqui da cesta, ó. Todo trançado, ó. Depois de fazer, ó, todo o contorno, aqui, ó, ainda falta e aqui também, eu venho, ó, contornando da mesma maneira os quadrinhos, ó, mais escuros. Não posso esquecer de nenhum. Vou voltar pro pincel número 2 para já facilitar aqui pra mim e já ficar meio que esfumado, tá? Ó. E aqui, ó, já dou uma puxadinha, olha só, pro lado que tá mais claro, tá? E vou puxar dos dois lados. Passo e puxo, ó, pra dentro aqui também, ó. Venho, ó, pra fora, puxo um pouquinho e pra dentro também, ó. Mais um pouquinho. Vou fazer isso, gente, em todos, tá? Ó. Mais um pouquinho. Aqui por baixo também, ó, vou dar uma... Vou contornar, ó. Aqui e aqui, ó. Puxo um pouquinho. Faço igual, gente, ó, em todos, tá? Não posso esquecer de nenhum, ó. Contorno, puxo um esfumadinho
para um lado, vem do outro lado, puxa um esfumadinho pro outro lado. Deixa eu ver se faltou algum. Aqui, ó, vem fazendo contorno dessa cesta. Puxa um pouquinho, ó, pra dentro do lado mais escuro. Também aqui, ó. E pronto, ó. Limpo o meu pincel. Venho agora com um pouquinho do areia. Na parte aqui, ó, mais clara, deixa eu pegar um pincel um pouquinho mais durinho. Venho na parte aqui, ó, que é mais clara, tô pegando mais um pouquinho de tinta. Passo, ó, um pouquinho do areia bem ao meio, ó, pra dar essa impressão, ó, que ela tá mais ressaltada, tá? Ó. E passo isso, ó, em todos, tá? Venho aqui, ó, só ao meio, tá? Pra dar a impressão que ela tá meio ressaltada, né? Porque essa parte escura tá lá por baixo dela pra fazer o trançado, tá? Ó. Venho aqui. Aqui, ó. Aqui. Do ladinho da pétala da margarida. Aqui, ó. Não esqueço, ó. Não posso esquecer de nenhum, tá? Tem que fazer isso em todos pra ficar bem bacana, ó. Aqui, ó. Um pouquinho. E aqui, ó. Lá atrás do ovo. Tá, volto pro pincel número 2, pego novamente o chocolate e venho aqui, ó, dou uma sujadinha no meu pincel de camurça, venho aqui, ó, e reforço aqui, ó, o meu chocolate, tá? Onde, ó, não puxei, dou uma puxadinha com o jacarandá e reforço o chocolate, ó. Aonde, gente, o risco, esse risco que eu fiz, ó, dividindo essas fitinhas da cesta, sumiu, eu refaço, tá? Ó. Com bastante cuidado, ó, onde ficou bem fraquinho, eu refaço, tá? E olha só, venho novamente com um pouquinho do areia, ó, às vezes a gente passa o areia e ele já começa a sumir, né? Então, vem novamente e dá mais uma pinceladinha, ó, pra ele aparecer, pra ficar com essa impressão mesmo, que tá ressaltada aqui, tá? Ó, aqui eu vou clarear um pouquinho pra ajeitar bem, tá? Contorno e pronto. Agora, ó, já vamos fazer um pouquinho dessa partezinha da beirada aqui, tá? Com o pincel número 6, eu venho, ó, com o chocolate e faço a parte, ó, lá de dentro, ó. Essa parte que eu tô pintando aqui, ó, é a parte mais escura da cesta, tá? Então, ó, preencho. E aqui, ó, no desenho aparece duas fitas dessa mais escura, tá? Então, ó, passo o chocolate, perdão. Venho, ó, com o jacarandá. Ó, vou fazer a divisão aqui no meio e aqui, ó. Notem, gente, que eu passo a tinta para um lado, aqui no meio, ó, pra esfumar para um lado e para outro, tá? Viro o pincel, ó, passei para um lado, viro meu pincel, passo para o outro para dar a impressão de arredondado aqui, tá? Venho aqui, ó, só contorno com esse jatobá, aqui e aqui também. Agora, limpo o meu pincel, venho, ó, com o camurça, fazendo, ó, a fitinha ao contrário, ó. Mais uma pincelada. Aqui, ó. E aqui, ó, presta bem atenção no desenho. É só... Tirou o desenho certinho, gente, não tem segredo. Parece complicado, mas não é. Daí é só prestar atenção, ó. E preenchendo, ó. Aqui lá por baixo da mão do coelhinho. Mais um pouquinho do jatobá, do camurça, ó. Preencho. Tá, mais um pouquinho do jatobá. Ó, faço um pouquinho da sombra, venho aqui e faço o contorno, ó. E pronto, ó. Vou ajeitar aqui por baixo, faço, ó, a sombra aqui da mãozinha do coelho, aqui por cima, ó, e pronto. Aqui também, ó. Tinta bem na pontinha do meu pincel, vem aqui, ó, e pronto. Ficou faltando, ó, mais uma fitinha aqui. E essa daqui eu vou fazer com o pincel número 2. E aqui, ó, bem no cantinho, ó. Daí,
Venho já com jatobá, ó, contorno por cima também, aqui, ó. Mais um pouquinho do jatobá, aqui, ó. Uma pinceladinha, gente, do areia, ó. Mais uma pinceladinha. Aqui, ó. E pronto, ó. Aqui, ó, na alça da cesta, eu já venho com camurça. Encho todo ele, a alça, ó, com camurça. E ela vem até aqui, ó, no laço. Com chocolate, eu vou fazer, ó, um contorno. As pétalas, ó, da margarida, pega lá por trás. Vem, ó, aqui, ó. E do ladinho, ó, puxo mais um risquinho, ó, que é a beiradinha, a largura dessa alça. Aqui eu escureço um pouquinho. Uma pinceladinha do areia, venho dentro desse risquinho, ó, e vou deixar ele um pouquinho mais claro, ó, pra daí fazer o loquininho. E pronto. Agora é só finalizar aqui, ó, esse pedacinho. Agora chegou a hora da gente colorir aqui os ovinhos, tá? Eu quero fazer pêssicas. Então, vou dar uma primeira mão de tinta, esperar secar para depois trabalhar, tá? Eu escolhi aqui algumas cores para pintar esses ovinhos. Aqui, ó, vou fazer de azul mar. E essa primeira mão de tinta aqui é só preencher mesmo, ó, normal, como a gente fez com o laço. Primeiro eu vou dar uma demão de tinta, esperar secar e depois eu venho trabalhando os detalhes, aqueles desenhinhos, tá bom? Então, ó, preencho bem certinho, tampando, ó, todo o meu desenho, levando a tinta bem em cima do risco e depois eu vou trabalhar os desenhos, tá? Ó. Vem com mais um pouquinho de tinta e pronto. Escolho algumas cores para pintar aqui. Esse aqui eu vou pintar de verde country, esse de preto. Esse aqui eu vou fazer de vermelho, tá bom? Então, eu vou preencher aqui para depois a gente trabalhar com eles. Aqui, ó, na parte de dentro aqui do ovo, vou pintar normal, tá? Pega um pouquinho de areia e um pouquinho do branco e vou preencher aqui, ó. Vou fazer aqui o quebradinho aqui da casca e trago até aqui. A parte da casca aqui desse ovo, eu já vou fazer pintada também. Então, escolho uma cor e pinto por fora. Aqui, ó, aparece lá por dentro do ovo, ó. Então, vem com um pouquinho do branco e do areia, ó, e preencho aqui, ó. Mais um pouquinho. Aqui, gente, eu quero fazer amendoins, tá? Só ajeitando aqui, ó, essa casquinha com mais um pouquinho aqui, ó, do branco, ó. E aqui, ó, também. Pronto. Tá, vou fazer aqui a parte da casca de verde country também. Então, venho aqui, ó, e só vou preencher respeitando bem certinho o meu desenho, porque essa parte aqui tá quebrada, ó. Preenchendo aqui, ó, bem certinho, ó.